Uma boa notícia para o Tricolor é a renovação de contrato do zagueiro equatoriano Robert Arbolenda até 2027. O Arboleda, que é chamado pelos torcedores de... São Paulo encerra a nota dizendo que o departamento jurídico vai procurar aqui estudar e tomar as medidas cabíveis na justiça. Não cita se civil, comum ou desportiva. O que nós temos no dia seguinte. Excelente, Loirão, a contratação de Arboleda, a renovação de contrato dele, um zagueiro que vestiu a camisa do São Paulo como ninguém. É um dos ídolos, é um cara que dá muita segurança para o sistema defensivo. Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, que segue a preparação para a estreia na Libertadores. Na próxima quinta-feira, São Paulo estreia contra o Talleres, jogo fora de casa, lá na Argentina. Vamos ver aqui as últimas informações. Tricolor que segue a preparação para essa estreia. O Tricolor passou aí pouco mais de 15 dias, né, sem jogar. O Carpini aproveitou esse período sem jogos para preparar o time para a estreia. O pessoal falando também do John Textor, né, que fez aí algumas acusações que, na minha opinião, sem fundamentos contra o São Paulo. Vamos ver aqui o que a mídia está falando do Tricolor, deixar os créditos à ESPN Brasil, um trecho também do Jogo Aberto. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Então, no São Lourenço, mais ainda, tá? Bom, também somos amigos do Vladimir Bianchini. Sim. Não sei se isso abre muitas portas pra gente. Abre. É, em Santo André, talvez. Em Santo André. Só em Santo André. Isso, olha lá. Tá vendo, Vlad? Mas hoje o assunto não é Santo André, não, tá? Se controle. A gente vai falar sobre o São Paulo, que também acabou sendo envolvido em toda essa história do Botafogo, mas também se prepara para a sua competição internacional tão importante nessa semana. É isso, Mário. Um grande abraço para você, para o Bruno, para o pessoal do estúdio e também para os fãs de esportes. O São Paulo que se prepara para estrear na Copa Libertadores da América contra o Talleres na quinta-feira, 9 horas da noite, na Argentina. A principal dúvida do Thiago Carpini é a presença ou não do atacante Jonathan Calleri, que não participou do último jogo treino no final de semana. Fora de campo, uma boa notícia para o Tricolor é a renovação de contrato do zagueiro equatoriano Robert Arbolenda até 2027. O Arboleda, que é chamado pelos torcedores de Arbolenda. Fora de campo tem uma questão complicada, que é o lance do John Textor, que acusou os jogadores do São Paulo, 5 jogadores, de supostamente manipularem resultado na derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2023. A diretoria do Tricolor não gostou das declarações do dono da SAF do Botafogo e promete acionar criminalmente contra o John Textor. Aqui as novidades do São Paulo, que se prepara para o jogo contra o Talleres da Argentina, treina hoje, depois treina amanhã de manhã e num voo fretado à tarde viaja para Buenos Aires, tá certo? Combinado, a gente atualiza todos os brasileiros, já passamos então por quase todos. Quase todos. É o São Paulo e tem uma ótima notícia, já para definitivamente mostrar suas credenciais. Arboleda renovou contrato com o São Paulo até 2027, Excelente notícia, É, ótima. Notícias do Tricolor, Paulo. Pelos lados do Morumbi, tem Liberta, senhoras e senhores. A última participação do tricampeão foi em 2021. Eliminação para o Palmeiras nas quartas de final. O Tricolor entra nesta edição muito bem credenciado como campeão da Copa do Brasil. E após a goleada de 10-0 em jogo treino contra o Atlético Mogi e folga no domingo de Páscoa, os jogadores se reapresentaram. O pessoal tá descansado e a torcida, com certeza, com saudade. A última vez que o São Paulo disputou uma partida oficial foi no dia 17 de março, quando foi eliminado pelo Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista aqui no Morumbi. Pois é, esta segunda pré-temporada não estava nos planos, mas o foco é outro agora. Na Barra Funda, os prováveis titulares trabalharam no 11 contra 11 com os reservas e também realizaram treinamentos específicos de construção e combinação de jogadas. Muito bem. E por falar em titulares... Rames foi titular no jogo treino de sábado e a expectativa é que comece a partida de quinta-feira na Argentina. E o adversário? Opa, a turma do Talleres é bem animada e o São Paulo sabe disso. Em 2019 foi eliminado pelo clube argentino na fase preliminar da Libertadores. E quem está com ganas ou muito desejo de jogar esta partida em Córdoba é o argentino Calleri.
O clube divulgou imagens dele treinando com os companheiros, hein? Porém, ainda é tratado como dúvida por conta da lesão que sofreu. Outra novidade é a renovação de contrato do zagueiro Arboleda até 2027. A presença do Arboleda aqui no nosso CT, no dia a dia, no Morumbi, com a torcida, é a representação maior de um grande ídolo, de um grande jogador, com uma grande técnica. Por isso, é um reforço, é mais um reforço. Por todas as coisas boas que passaram para mim, também as ruins, porque eu também entendo muito vocês. Mas só queria agradecer vocês e falar que vai ter o Arbo por mais uns anos aí. Se Deus quiser, 10 anos vamos completar juntos. E pode ter certeza que sempre vou dar vida dentro do campo. Vou sempre ser esse jogador que vocês gostam, vocês adoram muito e que sempre vai dar vida. O equatoriano é o jogador do atual elenco há mais tempo no clube. São 7 anos defendendo as cores do tricolor. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? Melhor zagueiro aí do Brasil, na minha opinião. Grande pessoa, grande jogador. E tê-lo por mais tempo aí vai ser muito bom para nós dentro de campo e também para o ambiente, né? O Arboleda é um cara sensacional. Só quem convive com ele sabe o quanto é ter um coração bom e o quanto é bom tê-lo aqui conosco. Parabéns, irmão. Parabéns, mano. Pô, eu que agradeço por proteger a gente agora, me proteger agora. Imagina, A viagem para Córdoba será na tarde de quarta-feira. Thiago Carpini terá 2 atividades no Brasil para definir como e qual equipe jogará na estreia da Copa Libertadores. Qual será a equipe titular? Já deu tempo do Carpini pensar, organizar, projetar o time, não é? Será que o Rames Rodrigues vai ser titular finalmente? E Dedê, essa notícia do Arboleda, até 2027, garantido no São Paulo, uma negociação que foi bem longa. Excelente, Loirão. A contratação de Arboleda, a renovação de contrato dele, um zagueiro que vestiu a camisa do São Paulo como ninguém, é um dos ídolos, é um cara que dá muita segurança para o sistema defensivo, dá confiança para o companheiro que joga ao lado dele. Então, assim, quando você tem um companheiro como o Arboleda que te dá segurança, automaticamente você cresce também, né? A sua questão técnica e de confiança dentro do jogo. E você vê ali as palavras do Lucas, que é o grande líder desse São Paulo, né? Cara de bom ambiente, cara legal dentro do vestiário e dentro de campo consegue fazer a diferença. Parabéns aí ao Júlio Cassari e a toda a gestão do São Paulo por essa renovação. E o lado também daqueles que, segundo o Textors, teriam sido os corrompidos. Por exemplo, os jogadores do São Paulo, e ele coloca 5 pessoas, 5 atletas, não é isso, Vlad, do São Paulo, que teriam... que teriam manipulado o jogo justamente onde o São Paulo perdeu para o Palmeiras naquela goleada no Allianz Parque, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde a todos no estúdio. São Paulo foi citado nominalmente, principalmente no texto do site colocado ontem à noite. São Paulo recebeu com surpresa, indignação e repúdio. E esse repúdio foi manifestado minutos após a nota no site, com uma nota oficial do clube, que fala o seguinte, sobre graves e infundadas acusações do dono da SAF do Botafogo, colocando em risco a idoneidade dos jogadores do elenco e a lisura do clube com seus 94 anos de fundação. São Paulo encerra a nota dizendo que o departamento jurídico vai procurar aqui estudar e tomar as medidas cabíveis na justiça. Não cita-se cível, comum ou desportiva. O que nós temos no dia seguinte, caiu muito mal a notícia aqui no CT da Barra Funda, porque 10 dos 16 jogadores que estiveram naquela partida ainda são atletas do São Paulo. Já não estão daquele grupo que jogou no ano passado o técnico Dorival Júnior, que é o técnico da seleção, Beraldo, Caio Paulista, que se transferiu para o Palmeiras, Gabriel Neves emprestado ao futebol argentino, David devolvido ao Internacional e os que entraram no segundo tempo, o Mendes e também o Natan. Os outros 10 jogadores fazem parte do elenco do São Paulo e se sentiram atingidos pela declaração, que diz que 5 apresentaram desvios grandes em relação ao seu comportamento em campo em outras partidas. Não são nominados esses 5 jogadores por parte do representante do Botafogo.
O presidente do São Paulo está numa reunião neste momento, lá no Morumbi, e à tarde, no início da tarde, a partir das 14 horas, deve soltar um comunicado oficial de palavra. Ele citando quais serão as medidas que vão ser tomadas pelo Departamento Jurídico e pelo São Paulo após essas graves declarações do presidente da SAF do Botafogo, Bruno. E o Fortaleza também se manifestou, não foi, Mari? Pois bem, porque um outro jogo citado nesse relatório publicado pelo John Textor foi um jogo entre Palmeiras e Fortaleza, que o Palmeiras venceu por 4-0 o Fortaleza, né? Já estava campeão, inclusive, né? Quando ele entrou em campo. O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do senhor John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados. O Fortaleza publicou ontem ali de madrugada, né? As afirmações proferidas sem a apresentação de quaisquer provas maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube. O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis, enfim, sobre o caso envolvendo agora John Textor como mandatário do Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza. É até difícil a gente fazer qualquer pergunta, porque eu confesso para você, isso aí eu, Mariana Spinelli, pessoa física, a minha expectativa. Quando eu vi, quando a gente até debateu aqui outro dia, né, sobre o Textor estar fazendo essas acusações, a gente falou, caramba, se ele tiver todo esse material, isso é ótimo para o futebol. Porque eles escancaram um esquema que prejudica a nossa grande paixão, nosso motivo de estar aqui. Sim. Mas ele precisa fazer isso. E ontem, quando foi publicado o texto, eu já estava deitada de pijaminha ali, cliquei e falei, cara, eu vou ouvir um grampo, vai ter um áudio, vão vir imagens, vai ter uma câmera escondida. A bomba. Que vai me entregar... Com uma mala assim, né? Ó. Alguma coisa, alguém amarrado e prometendo, um árbitro... Amordaçado. E a gente ri aqui porque, na verdade, não entregou isso pra gente, né? Nem em termos de fonte, fala fonte, mas nem em termos também de conteúdo mesmo, para a gente fazer avaliação. Eu não preciso fazer nenhum esforço para ser respeitoso com todas as partes, mas esse esforço o Textor tem que fazer. Porque quando ele fala, ele mexe com pessoas. Uhum. E aí eu não estou falando nem de direções, tá? Estou falando dos jogadores. Se você levantar uma suspeita sobre a atitude de um jogador... os jogadores ali que não estavam fazendo, o negócio foram acima da linha do normal. Você está levantando uma suspeita sobre um profissional. E isso é muito perigoso. Um profissional que está trabalhando. E sim, Textor, se tiver a prova, traz, porque vai ser o cara mais aclamado desse país. Mas não com inteligência artificial, né, Marcos? Exatamente. Tem que ser uma prova contundente, tudo. Não pode ser, assim, algo que eu joguei lá e que apareceu para mim. Não pode ser assim. A prova contundente é isso, é gravação, é depoimento, é testemunha. Alguém admitindo. Como aconteceu em 2005, ali na máfia do apito, era isso. Agora, né? Com casos de apostas também, em algumas situações. Não, e assim, a entrevista fala sobre isso. E, de fato, por isso eu estou falando assim, não é esforço para ninguém ser respeitoso nesse caso. De fato, quando já existe uma suspeita e já existem comprovações de jogadores que foram até afastados com manipulação de resultado, de que ele ia ser expulso, de que ele ia tomar um amarelo, e esse ambiente continua sendo um ambiente muito forte no Brasil, você está sempre de antena ligada. Sim. Só que um presidente de um clube, um dono de um clube, levantar muitas situações assim, sem comprovação, você não está ajudando. E talvez até você esteja piorando o ambiente dentro do seu próprio clube. Porque os jogadores estão ali, eles estão preocupados, porque o técnico que está com ele agora, o Arthur Jorge que está com ele agora, ele está lendo e falando assim, o que está acontecendo? Não é salutar, não é legal. E vou falar de novo, usar as mesmas palavras que usei há um mês, quando aconteceu essas coisas. Falo com a maior tranquilidade do mundo, porque a ESPN não é detentora do Campeonato Brasileiro. Sim. Quem detém o Campeonato Brasileiro, os direitos, é a Rede Globo. E a Rede Globo, ela paga e paga muito caro para o campeonato que ela paga ser, assim, achincalhado. E que a gente não tem motivo nenhum nesse sentido de estar defendendo... Sim, não tem motivo nenhum para defender. A gente não está nessa posição. E os dois jogos apresentados, não é, Sila, são praticamente dois jogos imanipuláveis. O primeiro é um clássico, Palmeiras e São Paulo.
Silas, você acha que é péssimo, como o Edu falava, porque você coloca ali 5 jogadores do São Paulo. Hoje, quer dizer, ele está colocando sob suspeita ou está acusando todos os que estiveram lá e que participaram. Está ferindo a honra de todos esses. Você consegue imaginar alguém do São Paulo nesse ambiente todo se vendendo para ser goleado pelo Palmeiras, Silas? Eu fui muito perguntado depois da Copa de 98. Isso. O Fenômeno teve aquela convulsão, aquela coisa toda. Que compraram o jogo. Eu falei, gente, eu joguei com o Dunga a minha vida inteira, César Sampaio, Tafarel. Falei, cara, se tivesse oferecido 100 milhões de euros para cada um, eles não entrariam nisso. Para com isso aí. Até porque é muito mais fácil, em vez de você tentar comprar um clube, você tentar ir num árbitro, num bandeira, que vai te dar um pênalti, tentar corromper uma pessoa do que tentar corromper 10, 20. Então eu falei, esquece isso aí não tem como. O Textor, ele também, não foram mencionados os nomes dos jogadores, mas ali por eliminação, sobraram 10 por aquilo que a gente viu. Então já não é difícil de você saber quem restou. Os representantes desses jogadores também vão querer abrir processo contra ele. Para mim, ele tem 2 saídas, o Textor, 2 só. Ou ele apresenta provas, a outra saída é a saída. É ele pegar a mala dele e falar, gente, não tem mais lugar para mim aqui, e ainda com processos que ele vai ter que responder. Então, assim, no mínimo, irresponsável. E ele disse, o Botafogo não vai mais sofrer, não vai mais ser prejudicado como foi. Agora, é muito grave e o que a Mari falou, você escancara um esquema, se ele tiver as provas, que seria muito bom, porque mostraria a sujeira. Agora, se você não tem provas, cara, você é que se complicou muito. Ô Bruno, você falou pra gente também que tinha apurado algumas questões desse caso, né? Eu tentei ver com o pessoal do tribunal, do STJD, qual é a validade, então, da inteligência artificial como prova de algo. Eles destacaram que essa empresa apresentada pelo Textor, para o tribunal, não existe a menor validade, porque é uma empresa que não tem essa experiência, que até o que me passaram é uma empresa que, no máximo, fazia análise de jogos de handball. Então, não tem nem essa profundidade para analisar os jogos de futebol. E como a inteligência... Porque a inteligência artificial ela pode ser usada, sim, em alguns aspectos no julgamento, no tribunal. E como eles destacaram? Que isso acontece, por exemplo, nesses casos que você falava de casas de aposta. Eles têm uma empresa, eles passaram eles mapeiam ali, quem ganha o dinheiro. É a Sports Radar, chama a empresa. Então, a empresa ela está mapeando ao mesmo tempo mais de 900 casas. E quando existe uma movimentação estranha, suspeita, isso é feito através de inteligência artificial. Sim. Em determinada aposta, e de fato isso acontece em determinado jogo, mas não na final do Campeonato Brasileiro. Naqueles jogos que poucas pessoas estão acompanhando. Mas quando existe essa movimentação estranha, a inteligência artificial avisa, essa empresa, e essa empresa aponta o relatório, e aí, claro, isso vai para julgamento. Mas, segundo o pessoal do STJD, isso que o Textor apresenta não é válido como prova, pelo contrário até. Ele pode ser novamente denunciado, através disso tudo que a gente está falando, por outros clubes, por outras pessoas, pelos atletas, e ser denunciado em novos casos e ser punido. Tá aí, galera, informações do São Paulo, que segue a preparação para a estreia na Libertadores na quinta-feira contra o Tajeres. A notícia boa, a renovação do Arboleda, ele que renovou seu contrato aí por mais 3 anos até 2027. São Paulo não podia perder, um zagueiraço, o Arboleda, um dos melhores zagueiros aqui, se não, o melhor zagueiro aqui do futebol brasileiro. Joga muita bola. São Paulo que esse ano já perdeu o Beraldo, não podia perder o Arboleda, Dupla de zaga titular. Seria um desfalque muito grande para o tricolor. Mas final feliz, o Arboleda vai seguir jogando no São Paulo. Agora o foco total é a estreia na Libertadores. O Carpini teve esses dias aí para preparar o time e o torcedor está na expectativa e espera também que o time, quem sabe, mostre uma postura diferente nessa sequência, principalmente na estreia da Libertadores contra o Tajeres lá na Argentina. Não vai ser um jogo fácil, ainda mais olhando ali o histórico, o São Paulo nos jogos fora de casa não tem um bom aproveitamento, mas pode ser um pontapé inicial aí, para esse trabalho do Carpini, quem sabe, da agora para frente o São Paulo começar a jogar um bom futebol. O torcedor está na expectativa. São Paulo que voltando a disputar a Libertadores aí após alguns anos, uma competição, a maior competição aqui da América do Sul. Então o torcedor já está ansioso aí, aguardando para essa estreia na próxima
quinta-feira o Tricolor vai estrear na Libertadores. Torcedor do São Paulo, aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Comenta aqui também a sua expectativa para esse jogo da estreia contra o Talleres. Você está confiante? Acredita que o São Paulo vai conquistar um bom resultado? Comenta aqui abaixo. Falando ali sobre o John Textor, ele que voltou a acusar, né, alguns clubes de manipulação de resultados. O São Paulo, Palmeiras e o Fortaleza não tem nada a ver, sem fundamento nessas acusações do John Textor, até mesmo o São Paulo jogando um clássico contra o Palmeiras, o São Paulo não ia favorecer, né, o Palmeiras. Acho que não tem nada a ver essas declarações aí do John Textor. O Casares já se pronunciou, né, e acredito que o São Paulo vai até entrar aí com uma ação contra o Textor. Não pode deixar ele ficar falando um monte de besteira, até porque falou umas coisas ali nada a ver, né? Acredito que o Textor ainda não superou a perda, né, do campeonato ano passado, da forma que ele perdeu. O Botafogo era apontado como muitos já campeão brasileiro, chegou a liderar com uma larga vantagem e acabou perdendo o campeonato. E o Textor, na minha opinião, isso aí dele é só chororô, ainda não superou. São Paulo não tem nada a ver com isso e o Casares está certo mesmo, tem que tomar ali as providências até para evitar, né, do Textor ficar falando besteiras aí em relação ao São Paulo. Agora, voltando a falar de Libertadores, né, o foco total do Tricolor, essa estreia na quinta-feira. Provavelmente o Carpini já vai ter força máxima, força total aí. Os jogadores que estavam no DM provavelmente vão retornar e está à disposição do Carpini. O torcedor um pouco ali com o pé atrás em relação ao trabalho do Carpini, pelo que o time apresentou nas últimas partidas contra o Novo Horizontino, principalmente contra o Ituano no Campeonato Paulista. Mas é torcer, né, para que o time já nessa estreia faça uma boa partida. É legal, né, estrear com o pé direito, com vitória, seria muito legal. Seria uma moral muito grande vencer o Talleres fora de casa. Mas vamos aguardar. Deixa seu palpite nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.